Oi, gente! Essa é a peça que a gente vai aprender aqui hoje no canal. É a Necessaire Cris. Ela tem o fechamento com zíper, 2 bolsões aqui e um bolso central para peças menores. Para fazer essa peça, vou colocar ela aqui de lado. Você vai precisar de 4 partes de 27 por 16. Aqui já fiz a caixinha de leite de 3 centímetros em cada uma delas, 4 partes já matelaçada na manta R2. Um pedacinho de tecido de 5 por 8 para fazer esse acabamento do zíper. E 4 partes para forro. Aqui são mesma medida, 27 por 16 com as caixinhas de leite de 3. E é isso o material, gente. Nós vamos começar essa necessaire pegando as 2 partes do tecido com matelassé, quer dizer, o tecido externo, colocar uma de frente para outra, frente com frente, e fazer algumas marcações aqui para fazer esse bolso interno aqui. Vamos lá. 4 centímetros do alinhamento para baixo. Fazer uma linha aqui. Se a caneta fantasminha funcionar, né? 4 centímetros. Agora eu vou pegar 5 centímetros da lateral para cá, 5 centímetros da outra lateral e 5 centímetros do fundo. Vocês vão começar a costura aqui, vir aqui por todo esse contorno e terminar aqui, dando retrocesso no início e no final. Posiciona as duas, prende com clipe para não sair do lugar. E vamos costurar. Não pode sair do lugar de jeito nenhum, tem que estar tudo alinhadinho para não ficar torta a bolsa, a necessaire. Vamos lá. Aqui pode ser um ponto miudinho, pode ser 3,5, não para ficar bem fechadinho. Chegou na marcação, vira. Lembrando que essa peça é um tamanho menor do que essa de cá. Mais um pontinho. Já começou a tomar forma aqui o nosso bolsinho. Agora a gente vai prender os forros. Vamos lá, pegar os forros, 2 forros, um para cada lado. Vamos marcar 1 centímetro aqui. Caixinha de leite aqui.
a gente vai marcar 1 centímetro aqui. Vamos fazer uma linha aqui de 1 centímetro. A gente vai costurar a 1 centímetro da borda. A gente não vai usar o pezinho da máquina. Marca de 2 lados, porque a gente vai precisar costurar os 2 forros, né? Ficou torto, gente. Espera aí. Saiu do lugar a régua. Prestar atenção para ficar sempre retinho, para a peça ficar com bom acabamento, né? Eu tenho que usar essa linha aqui. O que a gente vai fazer? Vai pegar, vai dobrar, dobra esse lado e vai costurar aqui. Vamos prender com clipe para ficar mais fácil. Na verdade, acho que é melhor prender com alfinete aqui. Onde é que estão meus alfinetes? Para não costurar o outro lado do bolso, né? Vamos lá. Sacudir vocês. Alinha certinho. Cadê o clipe? E vamos embora na costura. Retrocesso sempre no início e no final. Verificando se o forro tá certinho alinhado aqui com a peça. Primeira parte já tá aqui. Agora a gente vai dobrar esse lado aqui pra cá e liberar o outro. Essa peça não é difícil de fazer, depois que você pega o jeito, ela é tranquilona de fazer. Tudo questão de prática na costura, né, gente? Fixa o outro lado do forro, frente com frente. Tudo alinhadinho. Eu gosto de costurar sempre pelo lado da manta, porque o tecido, como ele não tem estruturador, ele pode dar uma escorregada. Então, pela manta, a gente consegue fazer mais certinho. Não corre risco de sobrar tecido lá no final, porque por causa do que eu falei. Bolsinho já tomando carinha, tomando forma. Agora nós vamos pregar o zíper na parte de cima. De um lado a gente vai fazer esse acabamento aqui e do outro ele vai ficar solto como tá aqui, pra gente finalizar aqui
o fechamento. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marcação de 1,5 cm. Eu já adiantei aqui, marquei 1,5 cm aqui, 1,5 cm aqui, 1,5 cm em cada ponta, né? E agora a gente vai abrir só um pedacinho do zíper, vai posicionar ele aqui e vai prender ele assim aqui pra gente fazer esse acabamento. Tem que prestar atenção de ficar bem certinho aqui. Não sei se eu vou conseguir prender com o clipe. Prendi. Não separo o zíper agora, porque a gente vai entrar com o cursor por aqui. Pra gente ter certeza que vai ficar tudo certinho, é melhor não separar o zíper para acertar a posição disso aqui também. Porque aqui vai ficar para cima. Do outro lado, a gente vai jogar o zíper para baixo. Pode ser afrouxar aqui até o ponto aqui. Deixa eu prender um aqui no meio. E aqui tá para cima. Aqui a gente vai jogar para baixo naquele 1,5 cm. Naquele 1,5 cm do zíper. Ele não pode ser costurado. Se a gente costurar aqui, a gente vai fazer um fechamento igual da maioria dos necessários. E esse zíper não vai ficar para fora. Então, a gente tem que jogar ele aqui para baixo. Eu vou prender ele aqui. E depois aqui eu prendo com alfinete para ficar certinho. Ele tem que vir até o 1,5 cm e descer. Vou prender o restante aqui para baixo aqui. Na hora de costurar a gente acerta. Vou tentar dar um zoom lá na hora da máquina. Vou fazer assim. Eu não sei se vocês estão vendo a marquinha da caneta, a caneta preta, aqui, ó. Fez de um lado, vamos para a máquina. Prestar bastante atenção se o acabamento aqui, se o zíper tá certinho, na posição que a gente estipulou. Faz só uma costurinha de segurança aqui agora. Por que que eu falei que a gente era melhor não destacar o zíper? Porque aqui, ó, agora a gente vai prender o zíper do outro lado, né? Mas a gente tem que se preocupar em alinhar o tecido e o zíper aqui. Deixa eu virar para o lado de cá, mais fácil para vocês. Para baixo. Não, para cima esse. Certinho, a linha tá aqui, o zíper aqui. Acerta tudo bonitinho. Beiradinha do zíper com beiradinha da peça. E aqui a gente vai jogar para baixo. Mesma coisa, né? O alfinete do outro ficou aqui. Sempre que solta o clipe,
acaba saindo do lugar. Então aqui na hora da máquina tem que prestar bastante atenção se tá ficando no lugar certinho. Pronto. Tá aqui. Esse aqui tá saindo, os dois alinhadinhos, e aqui também os dois alinhadinhos. Agora vamos fazer o forro. O que que a gente vai fazer? Colocar o forro aqui em cima, frente, como a gente faz qualquer necessaire, né? Frente com frente aqui. Bem alinhadinho, centralizar o forro. Aqui, gente, a gente tem que prestar atenção, porque como tá frouxinho aqui, dá uma puxadinha, prende com clipe aqui, ó, na lateral, pra gente não passar a costura por cima desse zíper. Aqui não tem tanto problema porque a gente tá vendo, mas aqui a gente corre o risco de passar por cima do zíper, então puxa o zíper para baixo, para não correr esse risco. Deixa bem alinhadinho, clipa tudo. Olha o que eu falei para vocês, ó. Fica essa sobrinha de tecido aqui, porque é por onde a gente vai fazer a outra costura. Para esse aqui não pode ser costurado, essa ponta do zíper, né? Outro lado. Rebater a costura só lá no final, gente. Não precisa se preocupar de rebater a costura agora. A gente vai fazer o acabamento no final. Quanta linha, meu Deus. Frente do forro com frente do forro. E aqui a gente tem aquela preocupação que eu falei do outro lado, né? Vamos prender ele aqui. Para não costurar esse forro, esse zíper. Puxa ele para baixo. E aqui finaliza com o clipe. Opa! E aí a gente vai pelo lado do forro, como eu já tinha explicado para vocês. Aqui, gente, ó, a saída do fecho, que depois a gente vai fazer o acabamento aqui, e o finalização aqui, certinho, gente, tá lindo. Gente, eu dei uma pausa e a gatinha empurrou o tripé, então não apareceu a máquina de costura. Queria explicar para vocês melhor a questão da cremalheira e do calcador.
O calcador, ele tem que ficar essa lateralzinha aqui dele bem rente, ele tem que correr bem rente à cremalheira do zíper. Vocês estão vendo aqui, ó, a cremalheira tá aqui, ó. A costura tem que ficar bem próxima à cremalheira do zíper. Só quis abrir esse parênteses aqui para vocês, porque não saiu a filmagem, não apareceu a máquina de costura. Então é isso, você faz a costurinha de segurança, depois chega mais pertinho com o pezinho calcador de zíper. As duas partes externas estão aqui. A gente vai jogar para cá, vai pegar aquela que a gente já fez com a marcação do bolsinho, vai colocar aqui, vai jogar isso aqui para dentro. Agora a gente vai fazer a montagem da peça. Jogar isso aqui para dentro. Prender aqui. Eu vou prender com alfinete, que eu acho que é mais fácil com alfinete. Se vocês tiverem alfinetezinho de segurança, tem que tomar cuidado depois na hora de desvirar a peça, para não se machucar com os alfinetes, né? Você vai fazer essa dobra e agora a gente vai encaixar a parte externa que tem o zíper aqui por cima disso e fazer encaixar certinho aqui, ó, certinho, deixar bem alinhadinho. Clipando tudo para ficar tudo certinho. Aqui o fundo, a mesma coisa. Cadê? Não tenho mais clipe. Opa. Vamos verificar, né? Se tá tudo certinho, alinhadinho. O forro, a mesma coisa, a gente vai fazer o forro certinho. E aqui, o que que a gente vai fazer? Opa, tem um pedaço de forro aqui, ó. Peraí. Tira aqui. O forro tem que estar dobrado também, tá, gente? Para não correr o risco. O forro pode vir aqui para dentro, ó. Para não correr o risco de costurar o forro junto, né, gente? E aqui a gente vai deixar uma abertura para desvirar. A gente vai desvirar essa peça 2 vezes. Então, vamos recapitular. Tudo clipadinho. A gente vai costurar aqui, aqui, aqui no fundo da parte externa e aqui. Vamos fechar isso tudo. Eu gosto de fazer a parte com a manta e depois fazer o forro. Aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Outra coisa, vocês estão vendo o zíper aqui? Tá errado. Esse zíper, ele tem que ficar aqui para dentro escondido. Ele também não pode ser costurado. Lembra que a gente afastou 1,5 centímetro aqui? Se a gente costurar ele, babau. Tomar cuidado na hora de alfinetar, na hora de virar,
para não correr o risco de machucar a mão, hein? Então vamos lá. Calcador. Largo da máquina. Deixa eu ver se vocês estão vendo a máquina direitinho. Porque a danadinha tirou o negócio do lugar. Um pezinho de máquina aqui. Tô botando ponto 3,5, retrocesso. Retrocesso em todos esses cantinhos, gente. Verifica se tá certinho aqui o cantinho. Passa um pouquinho mais devagar, dá uma reforçadinha aqui. Lembram que eu falei para aqui fazer deixar um espaço? Tem que deixar um espacinho razoável aqui para poder virar, um espaço que caiba a mão para você conseguir puxar o forro e desvirar a peça. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? A costura, aquele zíper que ficou para fora, ó, bota ele para cá, para não passar por cima dele. Não tem necessidade de passar por cima do zíper. Eu aqui no forro tô fazendo a mesma coisa, tirando ele do caminho do... Pronto, agora as caixinhas de leite. Eu gosto de abrir a costura. Abrir as duas costuras assim. Acerta bem o triângulo aqui da caixinha de leite. E vamos para a máquina. Se quiser clipar todas elas e fazer, fica a critério de vocês. Eu prefiro ir fazendo uma por uma. Costurinha dobradinha, abertinha aqui, ó. Retrocesso. Capricha no retrocesso para não descosturar. A outra caixinha de leite, prestando atenção na costura para ela ficar certinha alinhada. Não sei se vocês estavam vendo. Abriu, bem alinhadinho. Vamos para a máquina. Caixinha de leite da parte com manta já tá certinha. Limpa essa fiapeira. Agora as caixinhas de leite do tecido.
E bora pra máquina. Pode cá agora. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Me digam aí o que eu tô, se eu estiver fazendo alguma coisa que tá difícil para vocês entenderem, me falem, porque aí eu vou tentar melhorar nas próximas aulas. Como vocês sabem, eu tô começando aqui na minha vida no YouTube. Costurinha, a costurinha da caixinha de leite, vocês têm que chegar ela bem no finzinho e dar retrocesso, porque senão fica feio o acabamento. Pronto. Agora a primeira parte tá ok. Agora cuidado, vamos aqui procurar os alfinetes. Tirar todos os alfinetes antes de desvirar para a gente não se machucar. Eu acho que tem mais 2. Tem mais um do zíper que eu prendi aqui. Aqui. Seja o que Deus quiser. Tomara que não tenha ficado nenhum alfinete para fora aqui. Sobrado nenhum alfinete. Primeira parte da necessaire já tá saindo, gente. Falta o outro lado agora, a segunda parte. Quando a gente olha assim, dá a impressão de que não vai dar certo, que tá dando tudo errado, mas é assim mesmo. Ó, costurinha com costurinha. Aqui também, costura com costura, certinho. Agora, esse forro, depois a gente fecha. Agora vamos pro outro lado, que a gente vai ter que prender essa parte aqui. Da mesma forma que a gente fez do outro lado, a gente vai alfinetar aqui também. Nada que depois a gente não consiga resolver passando no ferro, né, gente? Vou botar só 3 alfinetes aqui. E aqui nesse pedaço, nessa parte, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com a abertura do forro. Aqui o forro tem que ser um pouquinho... A abertura do forro tem que ser um pouquinho mais... Não prendeu. Um pouquinho maior, justamente pra gente poder desvirar, porque aqui o volume já tá maior, né? Pronto, tudo preso. Vem você aqui pra dentro. Forros e forros. A linha aqui, ó. Escapuliu. Deixa bem alinhadinho aqui.
E vamos clipando aqui, para ficar tudo bem certinho. Espero que dessa vez, nesse vídeo, fique mais fácil de vocês verem eu costurando, porque eu não percebi que a gatinha tinha empurrado a... Isso aqui vai lá pra dentro, ó. Ó. Melhor prender, gente. Prende com alfinete, que é a melhor coisa do mundo, gente. A última peça que eu fiz, eu tive que desmanchar porque eu prendi o zíper nessa etapa aqui. Ajeita aqui. Pera aí que esse forro tá... Ó. O forro tá maior aqui, então teve um pedacinho de forro que eu cortei um pouquinho maior. Certinho. Certinho. Eu vou marcar o clipe como sendo o limite para onde eu tenho que costurar. Para não errar nessa parte aqui, porque eu costumo fechar às vezes muito e depois eu sofro para desvirar. Vocês fazem isso também? Deixa bem uma abertura bem generosa nesse pedaço. E agora é repetir o processo, gente. Vamos lá. Prestando atenção, porque agora tá mais fofinho, né? Tem mais coisa aqui. Aqui, ó, deu uma achatadinha aqui para dar uma melhorada aqui, porque tá fugindo. Tá desalinhando por causa do volume do outro bolso que tá aqui para dentro. Conta pra mim, gente, vocês têm máquina doméstica ou industrial?
Eu gosto muito de usar a minha doméstica. Apesar dela ser uma máquina simples, ela dá conta super do recado. Aparem sempre as linhas para não ficar um monte de linha perdida dentro da peça. Capricho é tudo nessa vida. Imagina se a peça desmancha na descostura e a pessoa olha dentro da sua peça e tá aquela coisa toda cheia de linha, cheia de fiapo, cheia de coisa arrepiada. É feio, né, gente? Vamos caprichar até por dentro. Foi, gente. Agora vamos lá. Vamos resgatar os alfinetes. Tirando os alfinetes, tomando cuidado para não furar a mão na busca por eles. Acho que foi. Repetindo o processo, gente. Junta. Abre a costura dos dois lados. Quero saber de onde vocês são, gente. Vocês são de onde? Comenta aí embaixo de qual cidade, estado que vocês são, para eu saber de onde é meu público. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Caixinha 1, ok. Caixinha 2. Tomara que vocês estejam vendo, gente. Eu fico aproximando, eu tenho problema de vista, né? Eu fico aproximando do rosto para olhar e às vezes eu não sei se eu mostrei direito para vocês. É uma coisa que eu tenho que melhorar aqui ainda. Enquadramento de foto, de vídeo. Mas eu acho que todo mundo já sabe, né? Como é que faz caixinha de leite. Se você não souber como faz as caixinhas de leite, me manda uma mensagem. Comenta aqui embaixo do vídeo. Que aí de repente eu faço uma aula só disso. O que vocês acham? Falem aí qual grau na costura criativa que vocês estão. Se vocês são iniciantes, que tipo de peças vocês gostariam de ver aqui no meu canal. Também é interessante vocês darem dicas do que vocês querem aprender. Eu já tô com algumas ideias aí de peças novas para os próximos vídeos. Essa semana eu tenho uma encomenda de um
kit de bebê. E vai ficar a coisa mais fofa, gente. Agora vamos ver a mágica acontecer, gente? Vamos. Tá praticamente pronta. Agora joga tudo pra fora, com cuidado para não estourar a costura, porque é muito tecido. Acerta os cantinhos da outra também, que ficou como amarrotou. Gente, tá praticamente pronta. Vocês têm noção que tá praticamente pronta? Agora, o que que a gente vai fazer? O que que falta? Falta fazer um acabamento aqui no contorno para assentar essa borda aqui e não ficar tudo atropelando no zíper. Ó. Eu vou só trocar a linha por uma linha roxinha na parte da bobina para a gente finalizar essa peça. Como eu fiz a costura aqui do matelassé em branco, aqui fora eu vou botar branco, mas aqui por dentro eu vou deixar roxinho, vai ficar mais bonito, né, o acabamento. Sempre se preocupem com isso, tá, gente? Se o tecido, por exemplo, essa daqui, essa foi feita com plástico por dentro. Se eu tivesse colocado uma linha amarela, como eu botei do lado de fora, ia ficar muito destacado aqui no plástico. Então, eu optei por botar branquinho. Vocês vejam, né, que ela é o tamanho P. Essa daqui é tamanho P, essa é tamanho M. E eu ainda tenho um tamanho maior que essa aqui, tamanho G. Eu vou passar todas as medidas das 3 peças para vocês. Vou enviar um PDF no canal do Telegram. Quem ainda não é inscrito, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Entrem lá no canal, que lá eu vou sempre estar atualizando vocês, tirando dúvidas. Eu coloquei a câmera em outra posição para ver se vocês conseguem enxergar aqui. Aqui eu uso esse pezinho, ele parece com aquele pezinho de teflon. Eu já tinha ele de uma máquina antiga minha, da minha primeira máquina, que era da minha mãe. E eu uso ele muito para fazer esse tipo de acabamento, porque eu acho que fica mais bonitinho do que se eu usasse o pé grandão da máquina, né? Eu prefiro esse aí para fazer acabamento, para fazer pesponto. E aí, é isso. Coloquei o ponto máximo da minha máquina, o ponto número 5, e vou começar a costurar aqui. Eu vou circundando bolso por bolso, sempre preocupada de puxar o tecido aqui do forro para ele não enroscar no zíper depois. Tomara que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho para ver como é que tá ficando bonitinho. Sempre dou uma paradinha, dou uma olhada se o
O fogo tá certinho no lugar. Eu não tenho, a minha máquina não tem aquele negócio de manga, né? Que abre. Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Se você tiver aquela máquina que tira aquela tampinha, vai ser bem mais simples para vocês. Como eu disse, essa máquina aqui, ela é bem básica. Ela só tem costura reta, zigue-zague, não tem nenhum ponto decorativo. É praticamente uma industrial, só que doméstica. Brincadeiras à parte, ela quebra um mogalhão. O que aconteceu? Eu costurava com a máquina da minha mãe. É uma bobina mágica da Singer. Quem conhece sabe, né? Que as máquinas antigas são muito guerreiras. Mas na época da pandemia, fiz tanta máscara que ela pifou. E aí eu pedi socorro pro meu pai. Ele me deu essa basicona aqui, que aguenta o tranco bonitinho também, né? Eu vou tirar esses clipes que eles estão agarrando aqui na caixinha da máquina, da bobina. E vai girando, vai girando. Essa parte do contorno, nas peças maiores é mais simples de fazer, exatamente porque elas têm uma abertura maior, né? Uma boca maior. Mas é possível fazer, vocês estão vendo aqui, né? Que mesmo com o pé, aqui pegou na costura, no encontro das costuras, ela reclamou. Primeiro bolso certinho, só falta o fecho. Só falta fechar lá embaixo. Vamos fazer essa daqui agora. Eu sempre gosto de começar a costura por uma das pontas, uma das emendas, né, do forro. Fica mais escondidinho, né? Pronto, gente, olha o acabamento. Só tá faltando agora colocar o cursor e fazer o fechamento aqui. Gente, problemas técnicos. Perdi tudo que eu já tinha gravado sobre esse assunto aqui. Eu já coloquei o cursor. Reparem que aqui o acabamento tá certinho. Na hora de você encaixar o cursor, ele tem que estar certinho aqui para o acabamento ficar bonito. Do lado de cá, a gente corta, nem tá uma coisa muito bonita esse corte aqui. E vamos pegar aquele pedacinho de 8. Como eu tive um problema técnico, o celular não gravou, o que você vai fazer? Você vai dobrar, fazer uma bainhazinha, fazer uma dobrinha, tá vendo aqui, ó? Você vai fazer uma dobrinha dos dois lados, vai dobrar no meio, no sentido do comprimento, tá? Tá assim, por exemplo, 8.
8 aqui. Você vai fazer a bainhazinha aqui, fazer a bainhazinha assim e dobrar no meio. Dobrou no meio, passa uma costura reta aqui e aqui. E agora a gente desvira essa peça. Desvira. Empurra bem os cantinhos para ficar certinho. Acerta bem. O que a gente vai fazer? Vai abraçar aqui o zíper. Encaixar certinho aqui no zíper, prestando atenção para o zíper não dobrar aqui por dentro. Ô, Fifi, aguenta um pouquinho aí, já vou abrir. E a gata tá pedindo para sair do quarto. Deixa eu fazer de novo. Ficou uma sobrinha, ficou tortinho. Ai, gente. Encaixou. Bonitinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou prender com um clipe. Só para não sair do lugar. E vou passar uma costura aqui. Aqui tem que fazer um pouquinho de manobra, tá, gente? Ponto mais larguinho da máquina. Dá um retrocesso. Passa devagarzinho na cremalheira do zíper, para não arrebentar a linha, nem quebrar a agulha. Joga a bolsa por dentro do buraco da máquina. Como eu falei, não sei se eu tô precisando já trocar a linha a agulha. Eu acho que é isso também. Aí, tamanho M, tamanho P. As duas foram feitas com materiais diferentes. As texturas estão diferentes. Vocês veem aqui que essa aqui está mais estruturada, porque ela tem o plástico e a sarja impermeável. Essa aqui já é toda em tricoline e manta. Então, ela fica mais maleável. Tudo depende do uso, do gosto do cliente, da cliente. Vocês podem definir se vocês querem usar a sarja impermeável, um material impermeável aqui por dentro. Eu optei em fazer em tecido. Essa peça, a primeira pessoa que me encomendou uma dela foi a minha sogra. Ela pediu a tamanho G, que é maior que essa.
ela precisava para levar material para a escola, que ela trabalha numa escola e ela precisava levar material, cola, tesoura, lápis de cor, canetinha, várias coisas. E para ela uma peça só que desse para levar tudo era o ideal. Então eu fiz a peça, a necessaire Cris, em homenagem à minha sogra, e num tamanho maior que esse. E aí eu decidi, quer saber, eu vou fazer outros tamanhos. Que às vezes a pessoa não quer uma peça tão grande, tem opção, né? Aí agora, gente, só falta fechar o forro. Só fechar o forro aqui. Eu não vou fechar o forro com a gata balançando o negócio, gente. Se vocês balançarem de vez em quando, ou é ela ou sou eu. E aí aqui, ó, vocês podem passar uma costurinha na máquina, costurem de fora a fora para não ficar só um remendo aqui no meio. Costurem aqui. Eu não vou costurar agora, gente, porque eu tenho que botar a linha azul ou roxa. E aí, gente, o que vocês acharam dessas duas peças lindas? A tamanho P e a tamanho M. A tamanho G, ela fica um pouco, sim, deve ser mais ou menos desse tamanho e um pouquinho mais alta. Diferença entre elas, acho que é de 5 centímetros de uma para outra. É uma escadinha, né? Contem para mim aí o que vocês acharam. Se você não me conhecia ainda e ainda não me segue, segue aqui no meu canal que eu vou mostrar várias peças diferentes, várias peças super úteis. Essa daqui é super vendável, super prática, porque ela... Vou abrir essa daqui que não tá com o forro aberto, né? Super prática, porque você consegue ver tudo dentro da bolsa. Você consegue abrir bastante ela aqui, ver tudo aqui por dentro, tudo que você colocar. Elas vendem super bem. Quem não gosta de uma necessaire, né? Ainda mais 2 em 1 assim, né? 3 em 1, né? Porque ela tem ainda o bolso central aqui, que dá para botar peças mais miúdas, né? Dá para botar batom, até carteira, né? Documento, se quiser usar ela como uma bolsa de mão, não sei. O uso quem faz é o cliente, né, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Até a próxima aula.